Vamos continuar falando de função, só que agora a gente vai falar da função do segundo grau, tá? O que vai ser? Vai ser uma funçãozinha, igual eu mostrei do primeiro grau, só que do segundo, tá? Ela vai ser do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Ou seja, o polinômio que forma a funçãozinha, ele é um polinômio do segundo grau, tá? Só que tem um detalhe. Lembra comigo que o a tem que ser diferente de zero. Ô, prof, por que o a tem que ser diferente de zero? Porque se o a for zero, isso aqui vai sumir e aí vai ficar uma função do primeiro grau. Eu quero que seja do segundo. Então, o a tem que ser diferente de zero. O b pode ser zero? Pode. E o c pode ser zero? Pode também. Só que o a tem que ser diferente de zero. Tá bom? O que a gente vai aprender disso daí? Bom, como que seria o gráfico dessa funçãozinha? Que a gente vai ter que estudar o gráfico e vai ter que estudar o valor numérico, tá? Mas como é que vai ser o gráfico dessa funçãozinha? O gráfico dela vai depender diretamente do valor de a, que pode ser positivo ou pode ser negativo. Se acontecer de ser positivo, você vai ter uma curva chamada de parábola, tá? Então, você vai ter lá uma parábola, que é uma curva, com concavidade voltada para cima, tá? Concavidade significa buraco. O buraco dessa parábola é voltado para cima. O a é positivo, tá bom? Quando o a for negativo, ou seja, sinalzinho de menos, essa concavidade ela vai ser voltada para baixo. Então, quando o a for positivo, concavidade voltada para cima. Quando o a for negativo, concavidade voltada para baixo. Lembra disso na hora de fazer o desenho. Então, essa curva ela é chamada de parábola. Mas, como eu disse, primeiro você tem que fazer o quê? Você tem que fazer valor numérico. Então, é isso que a gente vai começar a ver no primeiro exemplo. Olha só. Exemplo 1, eu vou dizer o seguinte. Qual é o valor de f de menos 1 mais f de 1, dado f de x igual x ao quadrado menos 3x mais 7. Então, eu dei uma funçãozinha e perguntei, qual que é o valor de f de 1? F de menos 1, desculpa, mais f de 1. Você tem que fazer esses dois valores numéricos. Primeiro, você faz f de menos 1. O que significa isso? No lugar do x, você vai colocar menos 1. Como é que vai ficar? Menos 1 ao quadrado, menos 3 vezes menos 1, tudo isso mais 7. Como é que vai ficar? Ó, f de menos 1 é igual. Quanto que é menos 1 ao quadrado? 1 positivo. Menos com menos, mais. 3 vezes 1, 3, mais 7. E aí você vai somar. F de menos 1 é igual. 1 mais 3 dá 4. 4 mais 7, 11. Então, f de menos 1 é igual a 11. Bom, fez a primeira parte. Agora vai fazer a segunda. Ó, f de 1. No lugar do x agora, você vai colocar 1. Como é que vai ficar? 1 ao quadrado, menos 3 vezes 1, mais 7. Então, f de 1 vai ser igual a quanto? Quanto que é 1 ao quadrado? 1. 3 vezes 1, 3, mais 7. F de 1 vai ser igual. 1 com 7 dá 8. 8 menos 3, 5. F de 1 é igual a 5. E aí, então, agora é só matar o exercício. F de menos 1 mais F de 1. 11 mais 5. Que vai dar quanto? 16. Um exercício de valor numérico. Tá bom? Vamos para o segundo exemplo, tá? Segundo exemplo. Determine as raízes
da função f de x igual x ao quadrado menos 9x mais 20. E eu quero determinar as raízes dessa funçãozinha. O que seria raiz? Raiz seria o seguinte: quais os valores que eu substituo aqui no x para essa funçãozinha dar zero? É isso que eu estou te perguntando. Ou seja, você está falando o seguinte, ó, que x ao quadrado menos 9x mais 20 tem que dar zero. Você tem que achar o x que vai dar isso daqui. Como é que acha isso? Vai fazer por Bhaskara. Equação do segundo grau. Então você tem lá o A que é 1, o B que é menos 9 e o C que é 20. E vai jogar aqui na formulinha. Delta igual B ao quadrado menos 4AC. Aí você vai resolver. Olha só. Delta igual B ao quadrado. Então, menos 9 ao quadrado. Menos 4 vezes. Quanto que é o A? O A vale 1. E o C vale quanto? O C vale 20. O que vai dar? Delta é igual menos 9 ao quadrado. Menos com menos dá mais. 9 vezes 9, 81. Tudo isso menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 20, 80. Delta igual a quanto? 81 menos 80, 1. Delta igual a 1. Tá? Achou delta, viu que o delta dá 1. Quer dizer que você vai ter duas raízes. Continua. Qual que é a segunda parte da fórmula? X igual menos B, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2A. Então, x igual a quanto? Menos B. B é menos 9. Então, menos 9, mais ou menos raiz de delta. Delta deu 1, dividido por 2 vezes o A, que é 1 também. X igual, menos com menos dá mais. Então, mais 9, mais ou menos 1, dividido por 2. Aqui abrem duas situações. X', 9 mais 1 dividido por 2, que dá 10 dividido por 2, que dá 5. X duas linhas, 9 menos 1 dividido por 2, que dá 8 dividido por 2, que dá 4. Ou seja, quem são as raízes desse cara? 4 e 5. Mas eu quero ver se é verdade, rapaz. Eu disse que raízes são os valores que eu substituo x aqui e dá zero. Quero ver se é verdade. Vamos ver se é verdade? Vamos começar pelo 5. 5 ao quadrado, menos 9 vezes 5, mais 20. 25 menos 45 mais 20. 20, 45 menos 45, 0. Ó. Deu certo, hein? Deu certo, hein? Vamos ver o 4? 4 ao quadrado, menos 9 vezes 4, mais 20. 16 menos 36, mais 20. 20 com 16, 36. 36 menos 36. Acertou, miserável. Determina as raízes. Quem que são as raízes? Resposta 4 e 5. Para que servem as raízes? Para construir, ou para te ajudar a construir o gráfico. Vamos lá no cantinho que eu vou falar. Falei sobre valor numérico, mostrei aí 2 exemplinhos, tá? Mas aí eu vou perguntar para você o seguinte: como é construir o gráfico, professor? Eu falo para vocês que para construir o gráfico, ou pelo menos o esboço deles, você vai precisar de 3 coisas. Primeira coisa que você precisa das raízes. Você precisa de um negócio chamado vértice, que eu vou mostrar para você o que é. E você precisa de um ponto chamado 0 e C. Tá. Primeiro eu vou explicar o que seria o tal do vértice. Olha só. Eu disse para você que a parábola ela tem ou a concavidade voltada para cima, ou a concavidade voltada para baixo. Se ela tem a concavidade voltada para cima, ela tem um ponto muito importante, que é esse cara aqui, que é o ponto mínimo da sua parábola. E se ela tem concavidade voltada para baixo, ela tem um ponto muito importante, que nesse caso é o ponto
máximo da sua parábola. Tanto o ponto mínimo quanto o ponto máximo, eles são chamados de vértice. E eles são chamados de vértice, ele vai ter uma coordenada. Eu vou chamar ele de V, porque ele é um ponto, ele vai ter uma coordenada, ele vai ter a coordenada V de x e vai ter a coordenada V de y. Como é que eu faço para achar esses caras, professor? Primeiro, V de x, você vai fazer menos B sobre 2A. E V de y, você vai fazer menos delta sobre 4A. Tá? Bem tranquilinho. Vamos ver um exemplo completinho de como é que faz isso daqui. Na verdade, a gente vai ver dois. Um com cavidade voltada para cima e outro com cavidade voltada para baixo. Vamos ver isso aí? Vamos lá? Então, primeiro exemplo, ó. Como é que constrói o gráfico, professor? Vamos devagar, tranquilo. Exemplo. Vou colocar aqui uma concavidade voltada para cima. F de x igual. Vou colocar aqui x ao quadrado menos... mais 2x menos 3. Tá bom? Vou colocar essa equaçãozinha. Então, primeira coisa que você vai fazer. Acha as raízes, que é a primeira regrinha ali que eu disse. Então, vai achar as raízes. O A vale 1, o B vale 2 e o C vale menos 3. Tá. Aí joga na formulinha. Prof, qual que é a fórmula? Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. E aí você vai resolver. Delta igual 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Substituindo aqui, ó. Delta igual a quanto? 2 ao quadrado, 4. Menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. Delta igual a quanto? 16. Tá? Achou delta? 16. Beleza. E agora, prof? Agora vai para a segunda parte da fórmula. X igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Então, x igual a quanto? Menos, quem que é o b? 2. Mais ou menos raiz de delta, quem que é o delta? 16. Dividido por 2 vezes o a, que é 1. X, então, é igual a menos 2, mais ou menos. Quanto que é a raiz de 16? 4. 2 vezes 1, 2. X', menos 2, mais 4, dividido por 2. X duas linhas, menos 2 menos 4, dividido por 2. Que aqui vai dar o quê? 2 dividido por 2, que vai dar 1. E aqui, menos 6 dividido por 2, que vai dar menos 3. Na hora de desenhar o gráfico, você vai vir aqui, vai desenhar o plano cartesiano, velho conhecido nosso. Aqui eu tenho x e aqui eu tenho y. Eixo de x, eixo de y. E você vai marcar no eixo de x as duas raízes, 1 e menos 3. Então aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Vai vir aqui e vai marcar um pontinho. E o outro, 1, vai vir aqui, 1, vai marcar o pontinho. Menos 3 em 1. Beleza? Tá? Marcou aí? E aí, aqui eu tenho os outros números, né? Só estou colocando aqui para a gente se organizar. Marquei as raízes no eixo de x. Agora eu vou para o segundo passo, que é encontrar o vértice. Então, o que eu disse? Eu disse que vértice de x era menos b sobre 2a. Então, menos. Você dá uma olhadinha lá que a gente marcou que o b era 2. Então, menos 2, dividido por 2 vezes o a gente disse que era 1. 2 dividido por 1. Vai dar menos 2 dividido por 2, que vai dar quanto? Menos 1. Já o vértice de y é menos delta sobre 4a. Então, vai ser menos o delta, a gente tinha calculado, que é 16, dividido por 4 vezes o a, que é 1. Então, vai dar menos 16 dividido por 4, que vai dar igual a menos 4. Então, a gente tem como vértice o ponto menos 1
e menos 4. Esse é o vértice. E aí eu disse ainda um terceiro passo. Quero encontrar o ponto 0 e C. Então aqui é só você pegar o 0 e olhar na sua formulinha quem que era o C. Quem que era o C da nossa formulinha? Menos 3. Então 0 e menos 3. Então aqui eu tenho o vértice, que é um ponto, e o ponto 0 e menos 3. Aí você vai vir aqui no gráfico e vai colocar esses caras. Então, primeiro, menos 1 e menos 4. Olha aqui, menos 1 e menos 4, tá? A gente vai colocar aqui no gráfico. Menos 1 e menos 4. Ó. Menos 1, 1, 2, 3, 4 negativo. Menos 1 e menos 4, eu vou ter esse pontinho aqui, ó. Tá? Depois o ponto 0 e menos 3. 0, 1, 2, 3 negativo. Menos 3, eu vou ter outro pontinho. O que vai acontecer? Aqui eu vou ter a parábola, ó. A parábola passa por esses 3 pontos, tá? Detalhe que o menor valor tem que ser menos 1 para x e menos 4 para y. E ela sobe aqui, ó, com cavidade voltada para cima, porque o A era positivo, tá? Esse é o gráfico da funçãozinha do segundo grau. Vamos mais um exemplo, então? Vem aqui comigo, tá? Vamos desenhar uma concavidade voltada para baixo? Vamos lá? F de x igual a menos 2x ao quadrado, mais 8, tá? E aí eu teria esse gráfico aqui. Primeira coisa que você tem que achar, raízes. Igual a zero, ó. Menos 2x ao quadrado mais 8 igual a zero. Essa daqui é uma incompleta por B. A gente viu lá na primeira aula, tá? De equação do segundo grau. Então resolve assim, ó. Menos 2x ao quadrado é igual a menos 8. Multiplica por menos 1. 2x ao quadrado igual a 8. X ao quadrado igual a 8 dividido por 2. X ao quadrado igual a 4. Raiz de um lado, raiz do outro. X igual a mais ou menos 2. Acho a raiz, tá? Uma raiz é menos 2 e a outra raiz é 2, tá? Aí o que acontece? Agora eu vou achar o vértice. Primeiro vértice de x, menos b sobre 2a. Mas acabei de dizer que ela é incompleta por b. E por que ela é incompleta por b? Porque o b é igual a zero. Ou seja, vértice de x, 0 dividido por 2 vezes menos 2. Porque o a vale menos 2. Ou seja, o vértice de x vai ser quanto? 0. 0 dividido por qualquer coisa, exceto o 0, vai dar 0. Achei o vértice de x, ó. Aí para achar o vértice de y, vou te ensinar outro caminho. É só fazer o valor numérico do vértice de x. Você não precisa achar o delta. Então você pega o 0 e substitui. Menos 2 vezes 0 ao quadrado, mais 8. Aqui vai zerar, vai sobrar aqui o 8. Vértice de y é igual a 8. Ou seja, quem que é o nosso vértice aqui? 0 e 8. Se você reparar, 0 e 8 é exatamente o ponto 0 e C. Ou seja, não precisa fazer o ponto 0C. Aí você vai fazer o gráfico, olha só. Vai vir aqui, plano cartesiano, x e y. Vai marcar as duas raízes. Quem foi as duas raízes que eu disse? Menos 2 e 2. Então, ó, menos 2 e 2. Vai vir aqui e marca as duas raízes. 1, 2. Vai marcar o vértice, que é o mesmo ponto 0C, 0 e 8. 0 e 8. O que vai acontecer? Você vai ter uma parábola com cavidade voltada para baixo. Tá? Esse aqui é o gráfico, é a parábola dessa funçãozinha. Tá bom? Queridos, função do segundo grau, nesse nível que a gente está estudando, só gráfico, tá? Sem comentar sobre outra coisa, só a construção do gráfico mesmo. Valor numérico, beleza? Um grande abraço para vocês e até a próxima.